Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre os últimos 2 dias do Festival de Tribeca, os dias 9 e 10. É, Ontem eu assisti a 4 filmes: Mr. Church, O.J. Made in America, 14 Minutes from Earth, 14 Minutos da Terra, e Children of the Mountain. Vamos na ordem. Mr. Church é um drama com Ed Murphy, dirigido pelo Bruce Beresford, de Conduzindo Miss Daisy, e que é um diretor bastante irregular. Esse filme, claro que um grande atrativo do filme é o fato dele ser protagonizado pelo Ed Murphy num drama, e o Ed Murphy, se eu não me engano, não faz um filme há 4 anos. A boa notícia é que o Ed Murphy, ele tá bem no filme. O filme é sobre uma mulher, uma mãe solteira que vive com a filha pequena. Ela está doente, está com câncer, vai morrer. E o cara com quem ela teve, ela era amante desse cara, antes dele morrer, ele instruiu o cozinheiro dele, o Mr. Church, do título, que é o Ed Murphy, a ajudá-la durante os próximos 6 meses, que é o período que ela ainda tinha de vida. E a gente acompanha a vida desse cara junto com essa família, né, com a menina, durante 15 anos. É um drama, como vocês podem imaginar só pela descrição, é um daqueles dramas assim que tem uma penca de clichês. Tem clichês que são embaraçosos, aqueles clichês que você fala assim, gente, não é possível que em 2016 alguém ainda pensou, vou colocar isso no roteiro, alguém leu e falou, não, pode deixar isso aí, tá legal, depois veio um diretor, dirigiu e não tirou, depois veio um montador e incluiu no filme, porque você fala, meu Deus, isso era clichê já em 1950, porque estão usando isso em 2016. Mas, dito isso, o filme ele tem um centro emocional muito autêntico. O filme, a gente percebe que ele realmente tem carinho pelos personagens, que ele tenta construir aqueles personagens de alguma maneira multidimensional, apesar dos clichês, e, e tem atuações muito boas, principalmente do Ed Murphy, embora o Ed Murphy, na tentativa dele, na tentativa não, porque ele consegue, mas com o propósito de ser um ator dramático, e ele é um cara naturalmente engraçado, né, até o jeito dele gesticular, né, faz assim com o dedo e tal, ele é um cara, é, ele é um cara naturalmente engraçado. Então dá pra perceber no filme que ele tá assim se contendo ao máximo para não fazer qualquer graça. E aí fica um pouquinho monocórdica a atuação dele. Mas é uma boa atuação. E como é também a atuação da menina no filme, que é interpretada por, esqueci o nome da menina, daquela atriz. O nome daquela. É aquela atriz que fez. Eu tô falando como se fosse responder. É aquela atriz que fez Tomorrowland, do Brad Bird. Que eu já tinha elogiado na crítica do filme, e aqui ela também está muito bem. Enfim, gostei moderadamente desse Mr. Church. Outro filme que eu vi foi um documentário chamado 14 Minutes from Earth, que é um documentário sobre um cara que é um engenheiro do Google, que ele decide que ele quer bater o recorde de salto livre e quer saltar a partir da estratosfera. Então o filme acompanha o esforço dele, da equipe dele, para conseguir planejar um balão capaz de levá-lo até a estratosfera e um sistema de salto com paraquedas, outro sistema que permita que ele tenha algum controle sobre o eixo que ele está caindo. E o filme acompanha esses esforços. É interessante, assim, né? Quer dizer, o desafio de engenharia que ele se coloca é interessante, mas o filme em si é pavoroso. Ele parece daqueles documentários não, aqueles programas para televisão feitos, por exemplo, mostrando os vídeos mais perigosos, os vídeos mais assustadores do mundo. E fala, John está prestes a virar a esquina. Ele não sabe o que ele encontrará do outro lado, mas sua vida pode estar em risco. O filme é exatamente isso. O filme inteiro, o tempo todo. Ele parece realmente uma produção barata e amadora feita para televisão. Então é um filme assim, é muito fraco como filme. Outro filme que eu vi ontem foi o filme que ficou em segundo lugar, inclusive, no prêmio do público. O primeiro lugar do público e aqui em Tribeca foi aquele filme que eu meti o pau nele no último vídeo, o Here Alone, aquele filme pós-apocalíptico, e o que ficou em segundo lugar é um filme que eu também não gostei, quer dizer, eu não estou sintonizado com o público
que vem a Tribeca, que é um filme de Ghana chamado Children of the Mountain, que acompanha uma mulher que ela tem um bebê e o bebê tem lábio leporino, e o fato dele ter nascido com lábio leporino, na ignorância daquela pequena comunidade, eles atribuem ao fato dela ter um útero sujo, porque ela teve aquele filho com um cara que era casado. E o filme acompanha as dificuldades dela, não só para ser aceita na comunidade, mas para se aceitar e principalmente aceitar o filho, que ela também se sente mal em relação a ele. A atriz, a protagonista é uma boa atriz. A história é uma história atípica, não é algo que a gente está acostumado a ver no cinema, uma história como essa. Ela desperta revolta, pena em alguns momentos, mas o filme eu falei do 14 Minutes from Earth, esse também soa muito amador. É impressionante, assim, a montagem é uma montagem que, assim, em vários momentos corta só de acordo com a fala, né? Alguém fala, tá mostrando, aí quando o outro vai falar, corta pro outro, aí quando o outro vai falar, corta para ele, sabe cortar, não corta contra o diálogo, corta junto com o diálogo o tempo inteiro. Além disso, a trilha sonora ela não para. É o filme inteiro, olha, é um momento dramático, esse é um momento de... esse é um momento... É o tempo inteiro a trilha. E até a mixagem do filme é problemática. Tem 3 ou 4 cenas em que uma personagem foi claramente dublada na pós-produção, e aí você percebe o erro na mixagem do volume do diálogo de uma e da outra. Fica muito discrepante. E como eu falei, é um filme também que apela muito para clichês, para o melodrama, e realmente, assim, apesar de ser uma história típica e de ter uma boa atriz, é um filme no máximo mediano. Hoje eu assisti o documentário, eu estou falando de prêmio do público, hoje eu assisti o documentário que ganhou o prêmio de público, e eu também achei só mediano. Os meus favoritos não ganharam, que é um documentário chamado The Return, O Retorno, que é sobre uma lei na Califórnia que foi implementada em 1994, que é a do Three Strikes. Quando uma pessoa for condenada 3 vezes por algum crime, ela está automaticamente condenada à prisão perpétua, mesmo que esses crimes sejam crimes, roubou bolsa, como é o caso de um cara, que o terceiro crime dele foi roubar uma bolsa e ele foi condenado à prisão perpétua. E essa lei foi atenuada em 2012 e com isso milhares de prisioneiros que haviam sido condenados à prisão perpétua, eles ganham a chance de tentar liberdade condicional. E o filme acompanha não só um projeto de alguns advogados para libertar esses presos, mas também o processo de reintrodução desses ex-presidiários na sociedade. São caras que passaram 15, 20, 25 anos na prisão. Eles já tinham 25 não, porque ela é 94, 22. Eles já tinham praticamente se conformado ao fato que eles passariam a vida inteira na cadeia e de repente eles se veem livres. Então, o processo de reintrodução, do ponto de vista dramático, é interessante você ver isso, e o documentário tem um bom propósito. O problema é que, para começar, ele acompanha só 2 presos. Então, a amostragem dele é muito pequena. Mesmo que estatisticamente depois ele explique que o nível de reincidência desses presos é menor do que 9%, está abaixo da média nacional dos Estados Unidos, de ex-presidiários, ainda assim, o fato de acompanhar só 2 presidiários oferece uma amostragem muito superficial para o espectador. E, além disso, os 2 presidiários que eles escolheram, do ponto de vista dramático, eles não oferecem muita coisa. Assim, até os obstáculos que eles enfrentam nos meses após a prisão não são obstáculos que você considera, assim, do ponto de vista dramático. Claro que para eles, pessoalmente, é um grande drama, mas do ponto de vista cinematográfico, não é um drama capaz de sustentar o filme. Então, é um filme bom, mas enfim, eu acho... está longe do que ele poderia ser. E, finalmente, faltou eu falar sobre, e eu deixei por último, um documentário de 7 horas e meia que eu vi ontem, 450 minutos de duração, produzido pela ESPN, chamado O.J., Made in America, que é um documentário de 7 horas e meia sobre o O.J. Simpson e sobre o crime que ele cometeu, obviamente o assassinato. Ele foi julgado, foi inocentado, mas depois ele foi condenado civilmente e responsabilizado pelas mortes, então pode-se dizer que ele foi considerado culpado pela lei norte-americana, não criminalmente, mas civilmente.
e depois o roubo que ele cometeu em Las Vegas de uma estupidez tremenda e acabou levando ele à prisão. O filme ele aproveita as 7 horas e meia para realmente explorar ao máximo a história do O.J. Simpson e o que isso reflete sobre o racismo nos Estados Unidos. Para começar, é interessante como ele faz uma recapitulação da carreira do O.J. Simpson como jogador de futebol americano, mostrando por que ele era realmente tão grande, por que ele era tão famoso, tão querido, tão bem sucedido, tão premiado. E realmente, assim, até eu que não acompanho futebol americano, tem algumas jogadas no filme que eles recuperam que são realmente impressionantes. E além disso, o filme também, antes de entrar no crime que ele cometeu e no julgamento, o filme faz uma recapitulação da história do racismo em Los Angeles. Desde das manifestações, não é manifestação, dos riots, das revoltas civis em Watts, na década de 80, se não me engano, 70, e depois, obviamente, as manifestações que foram provocadas pelo incidente envolvendo Rodney King. Quem já era mais velho na década de 90 lembra disso, que é um cara que apanhou de 4 policiais, foi registrado em vídeo, ele apanhando dos policiais assim covardemente, e depois os 4 policiais foram absolvidos. E isso levou a comunidade negra em Los Angeles à loucura, e os caras quebraram a cidade pela frustração, né, de ver mais uma vez como a vida deles aparentemente não valia nada diante da sociedade. Então, quando o O.J. Simpson ele é preso, dá para entender por que por mais evidências que tinham, e tinham muitas, e o filme mostra todas, né? Quem viu a série recente, excelente por sinal, The People vs. O.J. Simpson, vai saber das informações, e aqui o filme apresenta mais algumas. Assim, é impressionante o número de evidências contra ele, de provas contra ele, mas dá para entender porque, apesar disso, sinceramente, a promotoria, mesmo que fizesse tudo certo, ela não tinha a menor chance de vencer, porque o júri era um júri composto basicamente por mulheres negras que estavam loucas para inocentar o O.J. Simpson, até como uma revanche diante da sociedade. E além disso, o filme faz um negócio muito importante que nem a série, essa que eu acabei de elogiar, The People vs. O.J. Simpson, fez, que é investir um bom tempo na Nicole Brown Simpson, que é a vítima dele, a ex-esposa dele que ele matou, e não tratá-la só como uma vítima. Tipo, essa foi a mulher que foi morta pelo O.J. Simpson. Não, a gente realmente assim conhece a Nicole Brown. A gente descobre quem ela era. A gente vê fotos, por exemplo, das porradas que ela tomou nos anos anteriores do O.J. Simpson, rosto machucado. Aliás, o filme faz um trabalho de imagem de arquivo sensacional. Tanto as gravações para a polícia, entrevista, a interrogatório na polícia, imagens de arquivo dos crimes, imagens inclusive chocantes. E a gente realmente, assim, quando a gente se apieda, a gente percebe, meu Deus, como essa mulher sofreu. Como essa mulher sofreu. E nesse sentido, o filme, inclusive, serve muito bem como ilustração da violência doméstica. Essa lógica perversa da violência doméstica que tantas mulheres no mundo sofrem, caladas, e a gente entende até um mecanismo psicológico. O filme demonstra isso, o mecanismo psicológico, para que elas realmente fiquem caladas e não denunciem e acabem apanhando mais, sofrendo mais, enfim. Gostei muito. São 450 minutos, assim, eu ficaria facilmente mais 2 horas no cinema, porque realmente é um épico, é um filme espetacular. E é isso. Foram 40 filmes ao longo de 11 dias de festival. Comentei todos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois, claro, vai ter a cobertura do Festival de Cannes mês que vem. E é isso. Acompanhe no Cinema em Cena, www.cinemaemcena.com.br, no Twitter, no Snapchat, no Tinder, no Grindr, etc. E é isso. Um grande é o cansaço. Um grande abraço e bons filmes.